Bom dia, turminha do sexto ano. Tudo bem com vocês? Aqui é para Mona Lisa, Pró de Língua Portuguesa. Bem, nós vamos começar a nossa aula hoje com o versículo bíblico que se encontra em 1 João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Os conteúdos que nós vamos abordar na nossa aula. Conteúdos abordados: encontro vocálico, encontro consonantal e dígrafo. Para começar, observe o conjunto. Aí nós vamos ter aqui, esse conjunto não é matemática, né, Nicolas, mas a gente tem um conjunto, o conjunto também de língua portuguesa. Então, nós vamos ter A, E, I, O, U. As nossas clássicas, o quê? Aí eu coloquei aqui embaixo para vocês. Os elementos do conjunto acima são vogais ou consonantais. Isso aí, Evelyn, muito bem. São vogais. Isso aí, não tem dúvidas pra gente, não é isso? Só que aqui dentro desse conjunto das vogais, a gente tem o que a gente chama de vogais realmente semivogais. As semivogais são as vogais consideradas mais fracas. Nós temos a letra I e a letra U como semivogais. No entanto, às vezes, a depender do contexto, a letra E e a letra O também podem ser semivogais. Quando perguntam para a gente quem é semivogais, sempre a letra I e U. Dependendo do contexto, o E e o O pode exercer essa função. Nós vamos ver aqui. Então, muito bem, lá para a Evelyn, que falou para a gente que eram as vogais, né? Então, a gente tem, veja as palavras abaixo: jardineiro, viagem, recreio, saguão, polícia e Paulo. Aí a Amanda me pergunta, Pró, por que essas palavras estão grifadas aqui, estão em negrito? Muito bem, Amanda, adorei a sua observação. O que acontece? Já é proposital, porque é de acordo com o assunto que nós vamos abordar. Então, ó, quando vogais e semivogais se encontram em uma mesma palavra, dizemos que ela apresenta encontro vocálico. Então, observe que na palavra jardineiro a gente tem o E e o I juntos. Na palavra viagem, I e ar juntos. Recreio, E e O. Saguão, U, A, O. Polícia, I, A. Paulo, A, O. O que é que acontece? Quando eu separo a sílaba dessas palavras, eu vou perceber. As vogais ficam na mesma sílaba, é uma vogal que fica em uma sílaba separada da outra. São duas vogais que ficam juntas, são três. A partir disso, eu faço a minha classificação. Só que eu não posso esquecer, ó, que eu vou falar em vogais e semivogais. Então, como eu falei para vocês na estante, nós temos as vogais A, E, O, vogais, e semivogais I, U. É claro que dentro desse conjunto a gente faz a classificação maior no campo macro, que é o campo total, por isso que a gente classifica como vogais. Aí a gente vai ter lá, ditongo. Quando é que eu vou classificar o encontro vocálico como ditongo? Quando uma vogal e uma semivogal ficam juntas numa mesma sílaba. Chamamos o encontro vocálico de ditongo. Aí vocês poderiam me dizer o pró, e sempre vai ter que ter uma vogal e semivogal, pode inverter a ordem. Primeiro pode ser uma semivogal para depois uma vogal. Aí a gente tem aqui a palavra raiva, peixe, louça, caixa, quase, órfão e coisa. Observa que a gente tem o A e o I, o E e o I, o O e o I, O, U, em órfão, quase, a gente tem o U e o A, caixa, o A e o I. O que eu quero que vocês observem? Que nós estudamos o conteúdo de separação de sílabas. Então, o que é que ocorre? Quando eu vejo a palavra, o vocábulo, minha primeira posição é separar a sílaba daquela palavra para ver se as vogais vão ficar juntas ou em sílabas diferentes. Se ficaram duas vogais em uma mesma sílaba, eu vou ter lá o ditongo. Só que o ditongo, ele se subdivide. Como assim, Pró? Ele pode ser lá, Ariel, um ditongo crescente oral, um ditongo crescente nasal, um decrescente oral ou um decrescente nasal. Ele vai ser um crescente oral quando eu tiver uma semivogal e uma vogal oral. Ou seja, eu tenho uma vogal mais fraca, que é a minha semivogal, e uma vogal tida como mais forte. Observe que na palavra cópia nós temos o I e o A. O I é semivogal, o A é a minha vogal oral.
Na palavra páreo, eu tenho o E e o O. O E é semivogal e o O é minha vogal oral. Na palavra inteligência, eu tenho o I como minha semivogal e o A, que vai ser minha vogal oral. Aí a gente tem o crescente nasal. Quando eu falo em crescente nasal, Isabela, o que é que vem à sua mente quando a gente ouve esse termozinho nasal? Isso mesmo, nariz, muito bem. Então, o nariz, a narina ajuda a gente na fonologia, na forma de falar aquela palavra e de ouvi-la. Então, quando eu digo quantitativo, quan, observa que o som quan é como se fosse a voz do pato, quá, quá, quá. Então, o quan, ele sai como na nossa voz? Ele sai, pelo nosso nariz. Então, por isso que é chamado de crescente nasal. Veja que a gente tem o U e tem o A. E tem esse N aqui, para quê? Para enfatizar esse som, para reforçá-lo. A gente tem a decrescente oral, que é a vogal oral, mas a semivogal. Então, eu tenho o E como vogal, o U como semivogal. Foi, vogal e semivogal. Sua, o U é minha semivogal e o A é a minha vogal. O decrescente oral, observa que a gente não fala pelo nariz, a gente fala em si pela via bucal, pela nossa boca em si. E o crescente nasal não falo também pela boca, nos dois você fala pela boca. Não é o falar, é o ouvir, é como o som ele é prospectado para o outro. A gente tem o decrescente nasal. Veja que quando a gente fala na nossa língua portuguesa, tanto na língua matemática, que a gente fala decrescente, a gente decresce, a gente vem do maior para o menor. Então, mãe. Observa o som nasal, o tio aqui em cima, para dar essa sonorização. Aqui a gente não tem mais no crescente nasal a presença do N. A gente vai ter aqui o tio, como mãe, cão, opiniões. Então, eu tenho a vogal nasal mais a semivogal. A vogal nasal, o A, que está com o tio, o E, que vai ser minha semivogal, o A, que é minha vogal nasal, o O, que é minha semivogal. Olha que a Pro falou lá anteriormente, que a gente poderia ter essa classificação ainda, do E e do O, às vezes aparecendo nas palavras, para representar para a gente as semivogais. Então, vocês conseguiram observar aqui? Obrigada, Pietro. Que bom que conseguiu. Então, saindo lá de ditongo, a gente vai para tritongo. Quando eu falo a palavra tritongo, João Vitor, o que é que vem à sua mente? Isso aí, de 3. Excelente. Então, mas se ficam uma semivogal, uma vogal e uma outra semivogal na mesma sílaba, temos um tritongo. Tritongo é o encontro de 3 vogais em uma mesma sílaba. Uau, acho que entendi. Saguão, o guão. Observa que tudo isso acontece após a separação silábica. Uruguai, olha o que a Pro falou lá, que para ter uma sílaba a gente tem que ter pelo menos uma vogal. Observa lá o U quando foi separado. Averiguei, o guei, as 3 vogais juntas, por isso que a gente tem tritongo. Aí a gente sai lá de ditongo, que é o encontro de 2 vogais, de tritongo, que é o encontro de 3 vogais, e a gente vem para hiato. O que seria hiato para mim, Alisson? Então é separação. Isso mesmo, na palavra saída, o A e o I ficam em sílabas diferentes. A palavra saúde, o A e o U, lua, o U e o A se separam. Ó o hífen aqui fazendo a separação silábica. Pessoa, o O e o A. Faísca, o A e o I. Aí a gente tem a presença do hiato. Encontros consonantais. A gente sai dos encontros vocálicos, que são os encontros das vogais, e a gente vem agora para os encontros das consoantes. Os encontros consonantais podem ser perfeitos. Quando é que eles vão ser perfeitos? Quando os fonemas consonantais pertencem a uma única sílaba, ou seja, eu separei a sílaba da minha palavra e o VR ele ficou junto na minha separação. Eu tenho encontro perfeito. Floresta, o FL, né? Esse F que nós temos, esse L, eles ficam em sílabas na mesma sílaba ao ser separados. Então, a gente tem um encontro perfeito. O imperfeito é quando eles vão ficar em sílabas diferentes. Então, a gente tem a palavra quarto. Observe que o R e o T
ficam em sílabas diferentes. Árvores, o R e o V ficam em sílabas diferentes. Você quer falar, Felipe? Fale. Ótima observação. A palavra floresta, gente, Felipe está falando para a gente que pode ser perfeito ou imperfeito, com certeza. Ó, o S e o T ficando em sílabas separadas. Então, o que acontece? A gente pode ter, tanto no encontro vocálico quanto no encontro consonantal, algumas palavras que podem pertencer, por exemplo, uma palavra lá, a palavra violão, ela pode ser lá um hiato e ela pode ser para a gente também um ditongo, porque o I e o O ficaram em sílabas diferentes, A e hiato, e o ão ficou em sílabas na mesma sílaba, ficou junto. Então, eu tenho a presença do hiato e do ditongo. A mesma coisa acontece aqui no encontro consonantal. São todas as palavras pró? Não, toda regra tem a sua exceção. Por isso que a gente precisa separar a sílaba primeiro, para depois dizer se seria, no caso, encontro consonantal perfeito, imperfeito, se é um ditongo, se é um tritongo, se é um hiato, tudo parte da separação silábica. Aí a gente vem agora para os dígrafos. Dígrafos é o encontro de duas letras, sejam consoantes, sejam vogais, que representam um único fonema. Na língua portuguesa existem dois tipos de dígrafo, os dígrafos vocálicos e os dígrafos consonantal. O dígrafo vocálico, quando o M ou N aparecem no final da sílaba. A gente retorna para a gente ver que nós já aprendemos isso. A professora está reforçando. Olha aqui no quantitativo, quando a prof falou lá do som nasal, da importância do N. Olha quando a gente separa a sílaba, quan. Observa que esse N ele vai estar no fim. Ele dá uma ideia para a gente de vogal, porque a gente tem o U e o A, que ficam na mesma sílaba, dando para a gente essa sonoridade, esse som que a gente escuta de forma mais agradável, que é o que vai caracterizar para a gente esse dígrafo vocálico. Quando a gente diz lá, por exemplo, a palavra tampa, observa que esse M é o tampa, é como se eu tivesse lá um tio em cima do A e eu não tenho. É o M que provoca para mim esse som. Então, quando a gente diz dança, observa o N lá, a importância. Só lembrando que na nossa ortografia, antes de P ou B, só usamos a letra M. E a gente tem o dígrafo consonantal, quando duas letras apresentam um único fonema consonantal. Quando eu digo lá, por exemplo, a palavra choro, aí eu tenho CH, mas é como se eu escutasse apenas o X. Eu sei que a palavra ela é escrita com CH, mas o som que eu ouço, eu não ouço o som lá do C e do H, eu ouço apenas o som de uma letra. Aí a gente vai ter duas consoantes, no caso, que foi o C e o H, que tiveram apenas um único fonema, um único som. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, que retomem mesmo essa aula. Vá lá, detalhando, parando, ouvindo com muita atenção para conseguir entender. Agora nós vamos para a tarefa do dia, tá certo? Tarefa do dia. Num caderno, os alunos deverão exemplificar ditongo, hiato e tritongo, separar a sílaba do vocábulo e explicar. A base é o modelo abaixo. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o caderno de vocês, fazer o cabeçalho da escola, né? Identificando, lembrando que cabeçalho é uma palavra que vem do latim, tem que estar no topo, em cima da folha, para depois fazer as questões. Então, vocês vão lá, colocar o cabeçalho da escola e vão fazer para mim o quê? Me dar 5 exemplos. 5 exemplos de ditongo, 5 exemplos de hiato e 5 exemplos de ditongo. Para não ter nenhum problema, a Pro colocou um exemplo aqui para vocês. Como é que vocês vão fazer? Eu peguei lá a palavra saúde, separei a sílaba, informei que tipo de encontro eu tenho aqui, qual é o meu encontro vocálico. Eu tenho um hiato. Por quê? Porque as vogais elas ficaram em sílabas diferentes. Observe que a gente tem o A e o U foram separados. Não vale mais colocar a palavra saúde. No caderno, então, vocês vão fazer o cabeçalho, colocar 5 exemplos de ditongo, 5 exemplos de hiato e 5 de tritongo. E vão estar me enviando até o meio-dia, 12 horas, tá certo? Obrigada. Lembretes, fiquem em casa, bebam água, lavem as mãos, usem álcool em gel, para que nosso retorno seja o mais próximo possível. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.